Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus. Momento da Palavra. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um culto online. Hoje é quarta-feira, nosso culto de oração. E o que você tem para colocar hoje diante do Senhor? Qual é o seu pedido? Qual é a sua oração? Qual é o seu anseio? Hoje é um dia onde nós reservamos para ouvir a palavra de Deus, para louvarmos ao Senhor e principalmente para falarmos com Ele. Nós sabemos que Deus ele tem ouvido a nossa voz e nós sabemos que Ele responde às nossas orações. Seguimos nos nossos cultos online, hoje novamente no nosso cenário tradicional, sem o uso dos nossos efeitos, do nosso chroma key, mas a palavra de Deus, o poder do Senhor não depende de peripécias, de firulas, de efeitos especiais, porque a palavra de Deus ela é poder do Espírito Santo derramado sobre nós. Poderia ser qualquer fundo aqui atrás, até uma parede de tijolos. Ainda assim, a palavra de Deus seria poderosa para abençoar a sua e a minha vida. E hoje eu quero falar com você um pouquinho em João, capítulo 3, versículo 16, um texto que eu nem preciso abrir a escritura para falar com você, e você também sabe de cabeça. Ele fala sobre a vinda do nosso Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Esse é o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada e é um texto que fala sobre a vinda de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Essa semana eu estou lendo um livro e esse livro ele fala muito sobre Jesus Cristo como o motivo de tudo. Se você é um cristão, Jesus é o motivo de você ser um cristão. Se você lê a palavra de Deus, medita nos seus ensinamentos, você acredita na palavra de Deus por causa de Jesus Cristo. Se você tem um ministério, você é um líder de louvor, você é um pastor, você é um diácono, uma diaconisa, você trabalha com ação social, ministério infantil, é da portaria da igreja, mesa de som e tantas outras coisas. Isso que você faz para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. Até mesmo a história, ela é dividida entre antes e depois de Jesus Cristo. Não é verdade? E Ele veio a esse mundo para que a gente creia nele, para que a gente não pereça, para que a gente tenha a vida eterna. Mas para a gente consiga fazer isso, para que a gente consiga alcançar a vida eterna, nós precisamos seguir os seus passos. E o que eu quero dizer para você aqui nessa noite, rapidamente, é que Jesus ele é o modelo a ser seguido. Jesus é aquele que deixa o exemplo para nós. Jesus é aquele que nos ensina como nós devemos viver. Jesus é aquele que nos mostra os caminhos que nós devemos pegar. Jesus ele é a nossa bússola, o nosso mapa, o GPS, aquele que está sempre apontando para a direção correta. Em todas as situações da nossa vida, as circunstâncias que nós vivemos, momentos bons, momentos difíceis, todos os momentos e circunstâncias da nossa vida devem ser analisados com base em Jesus Cristo. Devemos olhar para tudo que nós vivemos e pensar, e nos meus passos, o que faria Jesus? Porque Jesus ele é o nosso modelo. Vamos orar? Vamos falar com Deus e logo nós já voltamos após a oração para podermos meditar na palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse culto, pela oportunidade que nós temos de falar contigo, pois o Senhor tem nos guardado, nos protegido. O Senhor é um presente para nós. O Senhor é um presente de Deus para a humanidade, um modelo a ser seguido. E nós queremos caminhar nos seus passos, seguir nos seus caminhos, pois sabemos, ó Deus, que seguindo os seus passos, seguindo os seus caminhos, nós podemos, ó Pai, ser justificados, lapidados pelo Senhor. Nós somos pedras brutas, mas seremos lapidados, trabalhados pelo Senhor. Louvado seja o Senhor, ó Pai. Faça-nos parecido contigo, ó Deus.
faça de nós seus imitadores, como disse Paulo, em nome de Jesus. Não é fácil, mas nos dê força e capacidade para isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Um modelo a ser seguido. Jesus, um modelo a ser seguido. Eu tenho certeza que existem pessoas na sua vida, pessoas às quais você admira, às quais você se espelha, às quais você se esmera, né? E você olha para algumas pessoas e diz assim, essa pessoa é um modelo para eu seguir, não é? E muitas vezes nós temos um modelo a ser seguido, mas eu quero dizer para você que Jesus Cristo, ele é um modelo deixado por Deus. Jesus, ele é um presente de Deus para você e para mim seguirmos. A intenção de Deus ao enviar Jesus a esse mundo é que nós o conhecêssemos, e por isso Deus o envia, mas também revela coisas a respeito dele nas Escrituras Sagradas, né? São dois tipos de revelação que Deus faz. A revelação geral, que é a palavra de Deus e que fala sobre a vinda do Messias, sobre quem ele é, o que ele iria fazer, e depois, com a vinda dele, como ele era em forma humana, o que ele fez por nós. E Deus, ele entrega o próprio Jesus, e Jesus, a pessoa Jesus, é a revelação especial de Deus. Então nós temos aí a comprovação pela Bíblia e por Cristo de que Deus, ele entrega Jesus por nós como alguém a ser seguido, imitado. E é interessante que Paulo, ele fala isso, né? Sejam meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo. E quando nós pensamos em Jesus, a primeira coisa que nós refletimos é por que Jesus é tão importante para a humanidade? Qual foi o estilo de vida que Jesus levou? Como ele viveu? O que ele fazia? Por quê? Quais os motivos para eu andar nos seus passos, não é? Meus irmãos, Jesus, ele é um modelo de perfeição de vida humana. Jesus, ele foi um ser humano, Deus e ser humano, 100% Deus, 100% ser humano, que leva uma vida 100% humana, para nos mostrar que é possível sermos humanos e ao mesmo tempo vivermos em santidade. Por que disso? Porque a nossa carne, ela luta contra as coisas de Deus. A nossa carne, ela luta constantemente contra a santidade. Então, quando Deus, ele envia Jesus Cristo, é para que ninguém possa dizer que talvez, olha, eu nunca fui santo porque a carne é fraca. Não é? Mas Deus, ele nos dá um modelo, um exemplo. Ele diz, olha, eu envio a vocês um ser humano, e esse ser humano, ele consegue viver em perfeição, combater e resistir o pecado, e vocês também podem, sejam santos, porque eu sou santo. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos em primeiro lugar que Jesus, ele é alguém que nasce humildemente. Humildemente. Jesus, ele nasce em forma humana, ele é Deus encarnado, ele nasce em forma humana, ele se esvazia da sua divindade, deidade, e ele se torna uma pessoa humana, mas ele poderia nascer em qualquer lugar. Ele poderia nascer em qualquer família, mas ele escolhe um nascimento humilde. E lembre-se que se Jesus, ele é um modelo a ser seguido, ele está nos ensinando com isso. Desde o seu nascimento, Jesus, ele já está nos dando lições. Ele já está nos dando ensinamentos. Ele está dizendo, levem uma vida humilde. Eu vi recentemente um meme na internet que eu achei muito engraçado, de um neném muito emburrado, e um nenenzinho mesmo muito emburrado, né? E um outro nenenzinho rindo, feliz, e o meme dizia assim, a cara de um bebê ao saber que nasceu pobre, o bebezinho emburrado. A cara de um bebê ao saber que nasceu na família do Silvio Santos, né? E aquele sorrisão. Mas Jesus, meus irmãos, ele não se interessa por essas coisas. Quando ele nasce, ele dá uma lição para nós, uma lição de humildade. Ele quer mostrar ao ser humano, ele quer mostrar para você e para mim, que nós devemos levar uma vida de humildade. Não existem pessoas superiores umas às outras.
Não existem pessoas melhores do que umas às outras. Tanto que a palavra de Deus nos diz que Deus não faz acepção de pessoas. Todos somos iguais, e a prova disso é que Jesus ele escolhe nascer em uma forma humilde. E a humildade muitas vezes ela confunde aqueles que pensam que são demais, né? Que pensam que são alguma coisa. Os irmãos, o grande filósofo Sócrates ele já disse, né? Eu só sei que nada sei. E a gente bate muito nessa tecla, mas ele não disse apenas isso, ele disse eu só sei que nada sei. E é justamente saber que nada sei é que me coloca à frente daqueles que pensam saber alguma coisa. E isso é sinônimo de humildade. Reconhecer que somos pó, reconhecer que não somos nada, que somos apenas produto de Deus. Somos produto de Deus. O primeiro passo para o ser humano levar uma vida cristã, o primeiro passo para o ser humano levar uma vida digna diante de Deus é entender o que é humildade e viver em humildade. A humildade, ela confunde esse mundo. As pessoas misturam humildade com pobreza, humildade com ignorância, e não é nada disso. Humildade é a consciência de que nós não somos nada, somos apenas produto de Deus. E por sermos tão bem cuidados, por Cristo ter morrido por nós, por Ele ter vindo a esse mundo em forma humana e ainda ter morrido por nós, nós somos privilegiados. Eu me lembro de uma história que fala sobre a humildade, como a humildade confunde esse mundo. É que havia uma cidadezinha bem rural e um dia, aqui no Brasil, e um dia Hollywood resolveu fazer um filme aqui no Brasil, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais. E eles chegaram lá com muito cenário, com um caminhão gigantesco, e o caminhão estava carregado com cenário, com muitas coisas que seriam usadas naquele filme de Hollywood que seria gravado no interior de Minas Gerais. E para entrar na cidade, lá para os lados de Itaboca, para entrar na cidade, aquele caminhão precisava passar por baixo de uma ponte. E quando aquele caminhão ele tenta passar por baixo daquela ponte para entrar na cidade, aquele caminhão, o motorista percebe que a caçamba do caminhão, né, a carroceria do caminhão, ela era da altura da ponte. Se ele tentasse forçar uma passagem por ali, ele certamente bateria na ponte. E aí, meus irmãos, era um filme de Hollywood, um filme milionário. Logo, o motorista estudou diversas maneiras para tentar passar por debaixo daquela ponte, outros caminhos, e não, só havia aquele caminho. Então, com o seu celular e com muita arrogância, aquele motorista de Hollywood, que se achava também algo acima do bem e do mal, não é? Por ser um motorista de Hollywood, ele liga para muitos engenheiros e logo chegam aqui engenheiros brasileiros, engenheiros gringos. E eles começam a estudar maneiras de passar com aquele caminhão. Talvez eles pudessem amarrar o caminhão num helicóptero e levantar o caminhão, mas eles perceberam que era muito pesado para você fazer o caminhão voar por cima da ponte. Eles pensaram até mesmo em desmontar o caminhão e passar o caminhão desmontado. Enquanto eles estudavam uma forma mirabolante, com muitos cálculos para passar embaixo daquela ponte, veio um mineirinho, um senhor, e ele ficou olhando aquilo e disse assim: uai, eu tenho uma ideia, senhor. E ninguém deu papo para o mineirinho. E o mineirinho sentou ali na calçada, tomando seu café, mordendo sua graminha, seu capinzinho, e ficou olhando. E aquele senhor, ele era conhecido por ser um homem de Deus, um camarada muito sábio, ali daquela pequena cidade do interior de Minas. Então o pessoal de Hollywood esgotou todas as suas tentativas de passar aquele caminhão por debaixo daquela ponte. Eles não tinham mais o que fazer. E eles pensavam já em desistir daquele trabalho, mas aquilo iria causar um prejuízo de milhões. Então o senhorzinho, ele não tenta mais falar com aqueles homens porque eles não queriam ouvi-lo, mas ele tão somente pega o seu copinho de café na calçada,
mistura com a sua colherzinha. E ele vai saindo devagarzinho, indo embora para casa, mas ele vira para o motorista do caminhão e ele diz: eu, se eu fosse vocês, eu só esvaziava os pneus do caminhão. Eu só esvaziava os pneus do caminhão. E, meus irmãos, o motorista, ele percebeu que ao esvaziar os pneus do caminhão, o caminhão diminuía em estatura. E agora ele conseguia passar por debaixo da ponte. E ele conseguiu, então, entrar naquela cidade com os pneus vazios. Um homem humilde, um homem sem estudo, um homem que trouxe uma solução que engenheiros não conheciam, que homens letrados não conheciam. E assim, meus irmãos, acontece na vida espiritual, quando Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e dos universos, Criador da nossa galáxia e de todas as outras galáxias, ele escolhe se tornar um ser humano, esvaziando-se de si mesmo. Isso é um ato de humildade, de exemplo para nós, mas que a humanidade não consegue compreender, porque é algo simples demais para a mente humana aceitar como real. A mente humana sempre quer algo mais mirabolante, mas a questão é essa: Deus se fez homem em forma de humildade, se entregou por você e por mim. E hoje nós podemos ser salvos por causa desse ato de Jesus. Jesus, ele nasce humildemente e ele deixa um exemplo para nós, para que possamos também levar uma vida humilde, pois sem uma vida humilde nós não conseguimos chegar até Deus. Os arrogantes não chegarão na presença de Deus. Aqueles que pensam ser alguma coisa não chegarão na presença de Deus. Segundo, quando eu olho para a vida de Jesus, eu aprendo que Jesus, ele viveu perfeitamente. Ele esvazia-se da sua divindade, da sua deidade. Ele se torna um ser humano como você e eu. Ele vive num mundo que é difícil, porque é um mundo cheio de tentações. Vai dizer que você nunca foi tentado. Nós somos tentados todos os dias. Somos tentados a ficar com raiva. Somos tentados a cedermos aos pecados da carne. Somos tentados a sermos maus, ruins. Somos tentados a pensarmos que somos alguma coisa. Enfim, somos tentados. O pecado, ele bate a nossa porta todos os dias. E na de Jesus também. Batia todos os dias. Mas apesar disso, ele vive perfeitamente. Você vê que Jesus, ele é levado ao deserto para ser tentado. E ele resiste à tentação. E ele leva uma vida perfeita. E ele mostra para nós que é possível ser humano e ser perfeito. Seria muito difícil se Deus apenas nos fizesse e dissesse assim: olha, sejam perfeitos, se ele nunca tivesse calçado os nossos sapatos. Porque ele é Deus, ele é todo poderoso, ele não pode ser corrompido ou contaminado. Mas nós estamos falando aqui, meus irmãos, e Jesus, ele nos ensina como um modelo a ser seguido, que Deus, quando ele disse para nós que é possível nós levarmos uma vida perfeita, apesar dos pecados e dificuldades que nos cercam, esse Deus, ele escolheu o ser humano para mostrar para nós de que é possível vivermos uma vida sem pecado. Enquanto o ser humano quer ser Deus, Deus se tornou humano para nos dar uma lição. Olha, você e eu podemos levar uma vida perfeita, uma vida de santidade, mesmo apesar das nossas imperfeições, mesmo apesar das nossas falhas que temos, falhas de caráter, falhas morais e tantos outros tipos de falha que nós temos. Nós precisamos lutar contra essas inclinações. E só então nós conseguiremos viver uma vida em santidade. Você crê que você pode levar uma vida santa? Você crê que você pode levar uma vida perfeita? Basta você olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para a vida daqueles homens que Deus chamou, Paulo, Pedro, Timóteo, Tiago. Eram homens como você e como eu, Moisés, Abraão. Eram pessoas simples, normais, carnais, mas que muitos conseguiram levar uma vida de santidade. E se eles conseguiram, nós também conseguimos. Porém, meus irmãos, nós precisamos ter força de vontade,
nós precisamos ter compromisso com Deus, nós precisamos ter realmente um pacto com Deus, um relacionamento firme com Deus. Jesus, ele nasce humildemente, ele vive perfeitamente para nos ensinar que nós precisamos dar esses 2 passos se nós queremos ter um relacionamento com Deus. Terceiro, Jesus ele nasce humildemente, ele vive perfeitamente, mas ele morre injustamente. Isaías nos fala sobre isso antes de acontecer. Isso é poder de Deus, revelação. Mas os evangelhos também nos contam a história. Jesus, um homem que viveu sem pecado, que não cometeu erro algum, e ele é morto injustamente, porque ele não é morto pelos seus próprios pecados, mas ele é morto pelos nossos pecados. Ele não é morto pelos seus pecados, mas ele é morto dos nossos pecados. Meus irmãos, quando nós estudamos o direito penal, é talvez a minha ciência favorita. No direito penal há algo muito bacana, né? No direito brasileiro, pelo menos, há uma frase que diz assim: nenhuma pena passará da pessoa do réu. Sabe o que isso significa? Nenhuma pena passará da pessoa do réu. Significa que se eu cometer um crime, a Lissane, minha esposa, não pagará por mim. Significa que meu pai não pagará por mim. Minha mãe não pagará por mim. Um filho meu não pagará por mim. Porque se o crime foi cometido por mim, eu pagarei pelo meu crime. E ponto. Ninguém pode pagar pelo crime de outra pessoa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, Jesus ele paga pelos nossos pecados. Ele paga pelo nosso crime. A pena passa da pessoa do réu. É o meu pecado, é o seu pecado sobre Jesus. São os nossos pecados sobre ele. São os nossos pecados. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Triste, meus irmãos? Imagine que fosse você e eu no lugar de Cristo. Talvez em algum momento da sua vida você já pagou o pato por alguém sem ter culpa. Alguém fez a coisa errada e a culpa caiu em você. Muitas vezes a gente passa por isso. Já é ruim, não é verdade? Agora imagine ser morto pelo erro dos outros. Jesus ele se submete a isso. Isaías ele nos revela que Jesus ele vive isso. Ele paga pelos nossos pecados, mas ele vai até a cruz como uma ovelha que vai para o matadouro e ele sequer reclama. Ele não blasfema, ele não discute, mas ele nos deixa um exemplo, uma lição de que ele morreu pelos nossos pecados, ou melhor, ele morreu para pagar os nossos pecados. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que a lição que Jesus quer nos dar com isso é que com isso os nossos pecados estão pagos. É que com isso agora nós não somos mais devedores. É que com isso agora, meus irmãos, nós não estamos mais no SPC do céu, no Serasa do céu. Nós não estamos devendo, mas Jesus ele pagou a nossa dívida para que nós possamos um dia morar com ele no céu. Para que nós possamos viver em humildade, para que nós possamos viver em perfeição, tendo a certeza de que o céu é nosso. Jesus ele morre injustamente para que sejamos justificados. Jesus é injustiçado para que sejamos justificados. E saber que Jesus ele morre injustiçado é algo que nos ensina. É algo que nos mostra que ele morre sem pecado, que ele era um sacrifício perfeito. E somente um sacrifício perfeito poderia expiar os nossos pecados, porque o salário do pecado é morte. Se há pecado, tem que haver morte. Isso é uma lei espiritual. Mas para que você e eu não morramos espiritualmente, Cristo morreu por nós. Amém? Ele é ou não é um exemplo a ser seguido? Jesus é um exemplo a ser seguido. E como ele morreu por nós,
e apontou um caminho para nós, agora nós devemos seguir esse caminho. Quarto lugar, além de Jesus nascer humildemente, viver perfeitamente, morrer injustamente, Jesus ele também ressuscitou poderosamente. Amém? Fala amém aí, eu quero ouvir aqui. Quero ouvir aqui de casa, hein? Fala aí, amém. Chega aí na janela e dá um gritão. Amém! Jesus ele ressuscita poderosamente. Jesus não é alguém que fica preso ao túmulo, mas ele ressuscita poderosamente, meus irmãos, pelo seu próprio poder. Jesus não é a única pessoa na Bíblia que vence a morte, que é ressuscitado, mas a diferença é, os outros foram ressuscitados, Jesus ressuscita pelo seu próprio poder. Os outros foram ressuscitados por Jesus, Jesus ressuscita pelo seu próprio poder. Lázaro é ressuscitado por Jesus, Jesus tão somente ressuscita, porque ele é filho de Deus, ele é Deus. Eu e o Pai somos um. 3 são os que testificam na terra: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo de Deus, e os 3 são um. E Jesus ele ressuscita poderosamente para ensinar mais uma lição para você e para mim, que a morte não é o fim. A morte não é o fim de todas as coisas, mas a morte ela é uma transição. A morte ela se resume apenas à deterioração da matéria, da carcaça, do corpo. Mas o espírito segue para Deus, porque o espírito é fôlego de Deus. Vamos voltar lá a Gênesis e nos lembrar que Deus ele soprou espírito no homem, Adão e Eva. Herdamos espírito de Deus. Ou seja, você e eu somos parte do fôlego de Deus, do sopro de Deus. E quando nós morremos, o pó volta ao pó e o Espírito volta àquele que o deu. É o que nos diz a palavra do Senhor. Isso nos alegra, isso nos anima. Jesus ressuscitou poderosamente. E quando Jesus ele ressuscita, ele faz uma obra extraordinária na nossa vida. Quando Jesus ressuscita, ele nos dá propósito. Ele nos dá esperança, Ele nos dá uma nova chance, Ele nos dá direção, Ele nos dá princípios, Ele nos dá um novo estilo de vida. A ressurreição poderosa de Jesus é aquela que impacta a vida do ser humano e muda a vida do ser humano definitivamente. Jesus ele nasce humildemente, vive perfeitamente, morre injustamente, ressuscita poderosamente e Jesus, para finalizar, concluindo, voltará gloriosamente. E a volta de Cristo é o motivo de todas as coisas. O estilo de vida que nós levamos, a igreja nesse mundo e o papel que ela desempenha aqui, tudo é motivado pela volta de Cristo. E talvez a gente olhe e as grandes mentes desse mundo, os grandes cientistas, em sua maioria não acreditam em Cristo como Deus e nem na sua volta. Mas saiba que eles acreditando ou não, Cristo voltará, porque Cristo não está nem aí se eles acreditam ou não nele. Cristo existe. Cristo viveu como homem, morreu como homem, ressuscitou como Deus. E Ele voltará para buscar, remir e salvar os seus. Amém? E você e eu precisamos pautar a nossa vida, guiar a nossa vida, levar a nossa vida, almejando a volta de Cristo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Jesus, quando vem a esse mundo em forma humana, Ele nos dá tantas lições. Ele nos ensina como nós devemos viver, mas Ele também nos ensina como nós devemos proceder para vivermos após a nossa morte, para alcançarmos a salvação que somente Ele mesmo pode dar.
E agora o nosso coração almeja a volta do Senhor. E agora o nosso coração almeja um encontro com o Senhor. Porque no encontro com Deus, todas as coisas serão renovadas. Todas as coisas serão transformadas. Você e eu seremos novas pessoas, mentes transformadas, corpos transformados. A palavra de Deus nos diz que até mesmo um novo nome nós iremos ganhar. Amém? Jesus é um modelo a ser seguido. E eu pergunto para você nessa noite, você tem seguido esse modelo? O que falta para você seguir esse modelo? Vamos ouvir esse louvor. Após esse louvor, nós voltamos para a oração final e as considerações finais. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da Senhor, Deus poderoso, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Porque nessa palavra nós somos fortalecidos. Porque o Senhor nos ensina, ó Pai, por meio da sua palavra, que o seu Filho Jesus, ele é um exemplo para nós. Ele é um modelo enviado a esse mundo, um modelo a ser seguido. O ser humano vivia no meio de muitos homens maus, mas o Senhor envia um modelo a ser seguido. E nós queremos caminhar nos seus passos, Jesus, para que possamos chegar à presença do Senhor. Faça de nós, ó Pai, que ora somos pedras brutas,
Faça de nós pedras lapidadas, pedras preciosas para o Senhor. Faça-nos parecidos contigo, é o que nós pedimos, para que nós possamos vencer a nossa carne e esse mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Tenhamos aí uma semana de paz, de graça. Nos vemos ainda no Momento da Palavra amanhã, quinta-feira, Momento da Palavra sexta-feira, Momento Teológico no sábado. Domingo pela manhã, pastor Yuri te aguarda na Escola Bíblica Dominical e eu retorno à noite às 19h30 para nós meditarmos na Palavra do Senhor. Lembrando apenas, meus irmãos, que no domingo agora, nesse próximo domingo, domingo que vem, nós não teremos plantão financeiro, tá joia? Não teremos plantão financeiro, a igreja estará fechada nesse domingo pela manhã. Tenha uma semana aí abençoada, que Cristo esteja com todos. Nos vemos na próxima. Beijo no coração. Até a próxima. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o céu